Belezinha, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa aula do canal do Ciência e Brisa, nossa aula de número 14 do curso de modelagem computacional da turbulência, que seria a aula número 6, vinculada a esse mini curso de OpenFOAM que acontece dentro desse curso maior de turbulência, né? E na aula de hoje eu queria apresentar para vocês um procedimento que a gente vai fazer aqui no OpenFOAM, que eu considero que é uma das coisas mais assim interessantes relacionadas ao fato do OpenFOAM ser aberto, que é a implementação de uma nova equação diferencial parcial dentro de um solver do OpenFOAM, para que a gente modifique, né, as equações que vão estar sendo ali resolvidas. Eu acho que essa característica talvez realmente seja a característica vinculada ao OpenFOAM, que confere a ele assim o seu grande poder, assim, você poder entrar no solver e mudar uma das equações ali que está sendo resolvidas, né, com poucas linhas de programação, sem ter programado do zero um solver assim cheio de linhas de código, assim, é um grande poder, tá? Então, na aula de hoje, eu vou me basear num tutorial que eu peguei de um site que eu quero mostrar aqui para vocês, e depois eu recomendo inclusive que você faça esse tutorial na sua casa dessa fonte, que é o OpenFOAM Wiki. O OpenFOAMWiki.net, ele é assim uma página não oficial do OpenFOAM, assim, que os usuários criaram, assim, e lá eles colocam vários tutoriais, várias ideias também, uma boa fonte de informação. E dentro do OpenFOAMWiki.net, você pode vir aqui no Google, escrever OpenFOAM Wiki.net, e aí ele vai achar esse primeiro site. Aqui você pode então fazer uma busca, depois que ele abrir em Search, e você vai escrever eu escrevi assim, ó, acho que foi icofoam, aí dei um Enter. Icofoam é um dos solvers assim do OpenFOAM, que resolve problemas de escoamentos incompressíveis, e tem esse How to Add Temperature to icofoam, tá? Então clicando aqui você vai abrir esse tutorial, e é muito assim baseado nele que eu vou navegar com vocês pelo terminal aqui para a gente fazer a implementação da equação da energia dentro do MHD-FOAM, que é esse solver que resolve problema de fluido condutor na ação de um campo externo, para aquele caso do obstáculo que eu tinha mostrado na aula que eu falei sobre o Block Mesh, mas para fazer com que esse obstáculo agora, por onde vai passar esse meu escoamento de um fluido condutor num canal, ele seja então aquecido, né? Vai estar uma temperatura diferente da temperatura das demais paredes ali do domínio de cálculo. Então, para que eu possa resolver essa versão não isotérmica de um problema em MHD usando o MHD-FOAM, eu vou ter que criar um novo solver, né, inspirado evidentemente no MHD-FOAM, que agora tenha em si implementado ali a solução da equação da energia, tá? Qual vai ser a versão da equação da energia que a gente vai aqui utilizar? Vai ser uma versão de uma equação convecção-difusão, né? Então a gente vai estar aqui não considerando uma série de mecanismos físicos, mas é uma versão que vai ser suficiente para poder simular esse campo de temperatura que eu estou interessado dentro desse contexto. A ideia aqui da aula de hoje é mais a gente focar assim, nos procedimentos de como fazer, né, do que muito na física, assim, desse probleminha. No final, assim, a gente pode pegar e montar, né, um campo de temperatura e dar uma olhadinha, interpretar, mas o objetivo principal aqui é a gente focar nos procedimentos, tá? Então vamos para o nosso terminal e vamos seguir aqui esse passo a passo, explicando o que a gente está fazendo aqui nesse ambiente do terminal já do OpenFOAM. Estou aqui dentro do terminal interno do OpenFOAM, e a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se a gente for aqui na pasta Run, eu já estava nela na verdade, né? Daqui um ls, eu vou ter aqui as minhas pastinhas ali dos casos que eu estou brincando. Dentre elas, essa pasta MHD obstáculo aquecido, que a gente vai entrar muito nela na aula de hoje. Mas eu queria mostrar o seguinte: se você vier aqui nos seus arquivos, na pasta de arquivos mesmo, você vai ter aqui a pasta OpenFOAM, a pasta da versão que eu estou usando, e a pasta Run é uma pasta qualquer ali, na tua janelinha, lá no teu Explorer, vamos pôr assim, do Linux, que vai conter as pastinhas aqui do terminal, tá? Se eu der aqui e voltar para trás dessa pasta Run, tem uma pasta aqui, Solvers. Essa pasta tem só um solver. Essa pasta eu que inventei, não é uma pasta que vai ter no seu
Explorer se você não criar ela. Então eu criei uma pasta solvers num lugar assim dentro desse ambiente das pastas do OpenFOAM para eu me situar, e aqui dentro eu copiei lá da pasta dos tutoriais o MHD perdão, dos tutoriais mesmo, o MHD FOAM. Eu ia falar dos solvers, né? Se a gente vem aqui na pasta tut, ls, aí vem cd electromagnetics, ls, tem aqui MHD FOAM. Então, dessa pasta aqui eu copiei esse MHD FOAM e coloquei nessa pasta solvers que eu criei ali dentro da pasta principal do OpenFOAM. Aqui dentro, então, eu vou editar aquele MHD FOAM, criando uma versão do meu MHD FOAM que vai ter a equação da energia. Então, se você for aqui nessa pasta, você vai encontrar alguns arquivos, né, vinculados à estrutura base assim, do teu código vinculado ao MHD FOAM, e alguns desses arquivos eles vão ter que ser editados, modificados, tá? Então vamos pegar e fazer isso meio que via terminal. Então aqui eu estou na pasta, vou para a pasta Run, eu vou voltar uma pasta aqui e tem a pasta Solvers, ó. Aí eu vou entrar nela, beleza, MyMHDFOAM, vou também entrar nela, vou limpar aqui a tela e dar um ls. Então são esses os arquivos que você vai encontrar assim na tua pasta MyMHDFOAM, que no fundo é só a pasta original do próprio MHDFOAM, e eu pus esse My para poder fazer uma diferenciação. A primeira coisa que você vai fazer é dar um nome para o teu solver, né? E como é que você vai fazer isso, assim, pensando já nessa estrutura lógica do OpenFOAM, que entende que quando você dá o seguinte comando, blá blá blá, FOAM, alguma coisa FOAM, dentro desse ambiente interno do terminal do OpenFOAM, ele vai entender que aquilo é um solver que vai ter que ser chamado. Então esse nome do solver vai direcionar, vamos colocar assim, essa grande inteligência central do OpenFOAM a ir para algum lugar, para alguma pasta, buscar algum arquivo para ser usado como o programa a ser rodado. Esse arquivo vai ter que ser compilado, então o código-fonte está aqui. E a primeira coisa que você vai fazer é dar um nome para o teu programa e falar onde que ele está, tá bom? Então você vai na pasta aqui, make, se não me engano, isso, ls, deixa eu só me encontrar aqui direitinho, me localizar, onde que eu estou, tá. E aí tem essa pasta aqui, files, options, e tem um binário aqui, essa coisa azul, né, Linux 64, CGC, DPP e tal, que você não vai encontrar na sua pasta a princípio. Isso aqui só está aqui mesmo, é uma pasta, né, que vai ter alguns arquivos aqui binários, que ela vai ser gerada depois que você compilar o código-fonte. Então, até para não confundir vocês, eu vou voltar aqui e eu vou remover essa pasta aqui Linux, tá? Então, eu removi lá. O que você vai encontrar quando você chegar vai ser files e options, 2 arquivos, tá? Você vai então editar o arquivo files com gadget, né? Abrir com o editor de texto. Então aqui tá aonde vai estar o teu código. Vai estar assim, exe aqui igual asterisco FOAM user app bin. Quando você compilar esse código que está nessa pasta que eu criei aqui, solvers, ele vai olhar para o código fonte que está nessa pasta aqui e ele vai criar um executável e vai jogar lá nessa pasta dos executáveis, a pasta FOAM user app bin, com o nome que você quiser dar para ele. Então aqui está o nome do solver, tá? Você vai simplesmente editar essa palavra aqui e falar meu blá 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 FOAM. Você vai dar o nome que você quiser, alguma coisa FOAM, tá? Que faça sentido para você. Aqui é o nome do solver que você vai ter que chamar quando você for rodar um caso e quiser testar esse solver que estamos criando aqui nessa aula. A minha ideia, pessoal, com essa aula assim, é tentar construir uma visão assim de como o OpenFOAM opera por meio de exemplos mesmo, né? E muitas vezes assim eu falo coisas que nem sei se são bem verdade, assim, então a mente do OpenFOAM pega e entende que esse é o nome e vai jogar lá, mas que mente que é essa? Tem muitas coisas que para mim ainda são um pouco abstratas demais nessa lógica interna de funcionamento do OpenFOAM, e eu construo a minha própria versão de explicação do que eu acho que está rolando aqui e passo isso para vocês, porque eu acho que é suficiente para que a gente consiga então ir se familiarizando com essa lógica do OpenFOAM, tá? Então é isso, aqui você vai primeiramente pegar e mudar esse nome aqui que eu estou apontando com o meu dedo, como se tivesse alguma coisa na tela assim, né? No fundo tem só uma câmera aqui, mas que está sublinhada com o mouse, tá? Primeiro passo, ok, você vai salvar e você vai aqui então voltar. Só deixa eu limpar aqui, beleza, files e option, falou aonde que tá, tá?
Então, por enquanto, não precisa compilar porque eu não modifiquei nada no meu programa principal. Vamos modificar o programa, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que adicionar alguns arquivos novos, mudar algumas coisinhas. Então vamos voltar aqui para a pasta original, onde está o solver. E você tem aqui o createfields.h, createcontrol, createfib.h, que é uma coisa bem específica do MHD-Phone, tá? Magnetic Field Error também, que é uma coisa bem específica do MHD-Phone. Mas tem alguns arquivos aqui que são meio que comuns para vários solvers diferentes do OpenPhone. Por exemplo, o createfields é um pedaço importante de qualquer solver. Aqui dentro ele vai criar as variáveis que vão estar associadas aos campos que estarão sendo ali resolvidos. Então vamos entrar aqui no createfields e vamos ver a cara dele. createfields. Deixa eu só verificar se isso aqui é createfields. Então aqui eu tenho as minhas propriedades. Eu tenho, né, vários tipos de variáveis. Variáveis, aqui é massa específica, o ρ, aqui é a viscosidade dinâmica, o ni, aqui é o nome, aqui é o apelido que você vai ver lá quando você for plotar, por exemplo, um campo e tal, no paraview, e é um campo de viscosidade cinemática, vai aparecer nu, por exemplo, essa letrinha que está aqui, essa palavrinha aqui, né? Enfim, e o que essas variáveis realmente representam? Aqui eu vou criar uma variável nova, que é esse escalar, que eu vou chamar de dt, que vai ser a difusividade térmica do fluido. Quando eu vou resolver a equação da energia, uma equação nova, vão ter novas variáveis, né? Temperatura é uma delas, evidentemente, mas ali na equação da energia, você tem um termo que multiplica o laplaciano do campo de temperatura, que é a condutividade térmica, e do lado esquerdo, num termo que multiplica a derivada material do campo de temperatura, um produto, né, da massa específica pelo calor específico à pressão constante, um ρCp, né? E aí se tu reorganiza a equação, passar esse ρCp para cá dividindo, vai dar um K sobre ρCp, esse cara é uma difusividade térmica, que é uma propriedade de transporte que vai multiplicar o laplaciano. E esse cara não existia na versão do MHD-Phone que não resolvia o campo de temperatura. Então tem que criar essa variável nova. Vou criar aqui minha variável dt, que é a difusividade térmica, né? Esse aqui é mais ou menos o padrão que você vai usar para criar uma variável nova. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Algumas variáveis, elas têm aqui já as suas dimensões quando são definidas. Outras não têm, né? Então aqui, por exemplo, o ni, que é a viscosidade dinâmica, nesse pedaço, nesse statement de declaração que eu estou definindo essa propriedade, eu não coloquei ali qual que seria a dimensão dela, mas em outras eu coloquei. Então isso daqui é uma coisa mais ou menos opcional, aonde você vai falar isso, mas que em algum momento você vai ter que falar a unidade de cada grandeza, vai ter que falar sim. Você pode tanto falar isso no createfields, no próprio código-fonte, em que você está meio que definindo, né, essa variável, quanto em outros lugares onde quando você for rodar esse código, né? Mas aqui eu quis colocar já esse dimension set, que é a unidade na qual a difusividade térmica é medida, que é metro ao quadrado por segundo, né? Então, metro ao quadrado é esse 2 na segunda casa, que é a casa, né, do comprimento, e o segundo é essa terceira casa. Aqui então eu adicionei essa informação de que agora eu tenho que considerar uma variável a mais, que é a difusividade térmica, com essas dimensões de unidades, tá? E aqui embaixo você vai também criar, dentro já dessa estrutura um pouco mais complexa, que tem o vol, scalar, field, p, e object, etc. O que é isso daqui? Isso aqui eu estou definindo um campo que eu estou realmente resolvendo. Ali é uma propriedade, é um número. Eu não vou calcular um campo de difusividade térmica porque eu vou assumir que esse cara é meio que constante. Então a definição de quantidades meio que constantes, propriedades do teu fluido, às vezes que você não vai considerar que variam no espaço, assim, explicitamente, né? Você define ali em cima daquela maneira bem simplesinha, né? Essas linhazinhas aqui que eu estou selecionando. Para definir um campo, por exemplo, de pressão, aí já é uma estrutura um pouco maior. Aqui esse info, desde esse info até esse ponto vírgula final aqui é a definição de um campo de uma variável que eu vou resolver em cada ponto do espaço. Então você vai pegar essa informação do campo de pressão, que é um campo escalar, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui mesmo e vai criar aqui um campo de temperatura. Simplesmente substituindo P por T. Então foi isso que eu fiz, né? Eu peguei aquela estruturazinha de como se define um campo escalar, pressão campo escalar, copiei e colei para o campo de temperatura. Repare o seguinte, que se o campo for um campo vetorial, tipo campo de velocidade, aí tem que falar vol vector field, não vol
scalar field, tem uma diferençazinha, né, para definição de campos vetoriais. Então, o primeiro passo para implementar a equação da energia no MHD-Fohn é eu criar essas duas, dar o nome dele direitinho, mudar o nome, né, do solver, e criar a difusividade térmica e o campo de temperatura. Então, esse é o primeiro passo, concluído com sucesso, tá? Agora, vamos ver a equação para ser resolvida, né? Onde que ele está resolvendo alguma equação? Então, você vai abrir o arquivo original .c, que é o código fonte mesmo da parada, tá? O MHD-Fohn, no caso, que é o que eu vou editar. Então, gedit MHD-Fohn. E aqui está o código que ele realmente resolve. Aqui dentro tem alguns loops. Você vê que não é um código muito grande assim, mas é o código que está tipo, organizando a ordem na qual as equações ali vão ser resolvidas. Então aqui dentro vão estar as equações diferenciais que vão ser ali resolvidas. Por exemplo, isso aqui é uma equação diferencial. A estrutura de você fazer uma declaração de uma equação diferencial, ela é muito pequenininha no OpenFOAM. Você vai implementar a equação da energia em 4 linhas, é coisa pouca, assim, é como se estivesse quase que editando um dicionário, assim, né, do tão pequena que ela é. Então esse DDT-U aqui, isso aqui é uma derivada temporal de U. Esse div-phi-U é a forma que ele escreve o termo convectivo, porque aqui ele usa geralmente uma estrutura de volumes finitos. Na verdade, geralmente não, ele é baseado em volumes finitos, né? Inclusive esse FVM é Finite Volume Method, aí dois pontos, qual que é o tipo de termo que eu vou estar ali discretizando, usando a estrutura de volumes finitos para poder resolver a minha equação. Então esse FVM é como a coisa realmente aparece aqui, tá? E aqui é a forma então que ele está implementando aqui o Laplaciano e por aí vai. Aí, aqui dentro tem um loop desse piso, que é um tipo de algoritmo muito utilizado no OpenFOAM para fazer esse acoplamento da pressão com a velocidade, né? O piso, depois pesquisa sobre o piso-FOAM e tal, vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu estou falando. Mas qual que é a questão assim, relevante, para ser bem sintético, como a gente está num problema de mecânica dos fluidos em termos de solução numérica. A gente não tem uma equação para pressão separadinha, bonitinha. A pressão aparece dentro da equação que a gente usa para resolver o campo de velocidade. E aí, quando a gente está num contexto de um escoamento incompressível, em que pela equação da continuidade eu simplesmente tenho um div de V igual a zero, é como se eu não tivesse uma equação para pressão e ao mesmo tempo tivesse que saber um campo de pressão que, quando inserido na equação do movimento, me desse um campo de velocidade que satisfizesse essa condição de div de V igual a zero. Então a equação da continuidade, num contexto incompressível, ela vira uma condição a ser atendida e não tem uma utilidade muito prática de eu usar ela para resolver algo ali. O que eu quero realmente resolver é a equação do movimento, para calcular o campo de velocidade e pressão. Então, qual que é o problema? A gente não tem uma equação para o campo de pressão. O que a gente faz geralmente? Chuta um campo de pressão, resolve a equação do movimento, pega esse campo de velocidade e verifica em cada pontinho do domínio de cálculo se ele satisfaz um divergente de V igual a zero, e em função do tanto que ele não satisfaz isso daí, eu uso um algoritmo de correção do campo de pressão até convergir. Então isso a gente chama de algoritmo de acoplamento pressão-velocidade. Então existe uma estrutura meio que padrãozona dentro de um loop do OpenFOAM, vinculada a esse acoplamento e tal, que tem esse nome de piso-FOAM, em que eu não vou entrar muito em detalhes, mas aqui dentro vão estar assim sendo resolvidas as equações que me interessam, tá? Então essa aqui é a equação de evolução do campo de velocidade, tem aqui um Laplaciano, mas ela tem outros termos que dependem de quantidades assim que não necessariamente aparecem no caso original, são as quantidades magnéticas, né? Os termos fontes aqui estão sendo inseridos nesses FVC. Confesso que eu não sei a diferença do FVC para FVM. O que significa esse C, assim, tá? Eu infiro que FVM tem a ver com Finite Volume Method, mas FVC, contorno, realmente não sei, tá? Depois pesquisem aí, mas fato é que essa aqui é meio que uma estrutura básica, assim, de escrita de uma equação diferencial parcial para eu ter que resolver no OpenFOAM, tá? Então aqui embaixo, você vai pegar e vai implementar a equação da energia. Tem aqui o piso loop, que é esse loop aqui que está sendo resolvido. Essa aqui é a equação de evolução do campo induzido, que é bem interessante também. O campo magnético, nesse caso de MHD, ele é muito acoplado com o campo de velocidade. E aqui embaixo, eu peguei e coloquei assim, no finalzinho, o comando para escrever
para resolver a minha equação da energia. Bem aqui embaixo, o comando, deixa eu só conferir onde ele começa e onde que ele termina. Em cima desse run write ele termina, beleza. Então antes desse runtime.write, que é um pedaço desse loop, você vai colocar aqui a tua equação dentro desse algoritmo piso aí que está resolvendo as equações do movimento e tal, a equação da energia. E a sintaxe é essa bem pequenininha, FV Scalar Matrix T Equation, equação para resolver, né, T. E aqui, ó, DDT, derivada temporal, mais o termo convectivo, esse divergente desse fluxo. Essa é uma estrutura muito de volumes finitos, como que ele chama o termo convectivo, tá? Tem até assim aquela versão convectiva, a versão não convectiva da equação de Cauchy. Depois pesquisa sobre isso. Tem uma forma de escrever o termo convectivo muito conveniente em termos de um divergente mesmo, que é para computar esses fluxos em fronteiras. Isso faz muito sentido com a estrutura lógica de como o esquema de volumes finitos lida com a discretização do espaço, tá? E aqui menos o laplaciano, dt é a difusividade térmica que eu criei, então esse aqui é a difusividade térmica laplaciana de t, tá? E aqui embaixo um t equation solve. Pronto, é assim que você implementa uma equação no solver do OpenFlow. Implementei a equação da energia, tá? Então aqui eu salvo, beleza? E mudei meu solver. Agora a gente tem que compilar esse cara. Então você vai vir aqui na pasta onde está original o solver, vai pôr um wmake e vai dar enter. E aí ele vai aparecer, está compilando, está gerando, está lendo esses código-fonte, está entendendo o que é para fazer, qual equação para resolver, qual que é a ordem em que você vai resolver as equações, e está gerando arquivos que serão chamados para a execução, na verdade, desse solver pelo comando mymhdphone numa pasta qualquer. Depois que você deu o wmake, você tem que verificar o seguinte, velho. ls, vamos dar um clear aqui para não ficar a tela muito poluída, ls, vai na pasta make e vê se tem uma pasta azul com alguns binários aqui, com esse nome Linux, alguma coisa assim. Essa pasta tem que ser criada após o wmake. Se tiver a pastinha aqui, compilou, sucesso, tudo certo. Pronto, agora vamos rodar um caso, né? Como é que a gente roda um caso desse solver? Aqui então, vamos voltar para a pasta run. Na pasta run, eu estou com essa pasta preenchidinha já, eu peguei a pasta do caso não aquecido, obstáculo, copiei e colei com esse nome mhd obstáculo aquecido. Então aqui dentro a gente vai editar alguns arquivos para poder rodar esse caso térmico usando o mymhdphone e testar esse solver. Que pastas seriam essas? Tá? Então vamos entrar aqui cd mhd obstáculo aquecido. Tem um monte de coisa aqui já, porque eu já rodei um caso, então tem várias pastinhas azuis de vários tempos em que eu rodei a minha simulação, mas essa pasta aqui dentro, eu não vou apagar isso aqui não, porque eu quero já aproveitar, eu não quero rodar de novo, porque eu coloquei um pastinho bem pequenininho para rodar alguma simulação, e isso demorou um tempo a rodar, então eu não quero apagar, porque eu queria na aula de hoje meio que mostrar já o resultado final, mas eu quero mostrar para vocês os arquivos que eu tive que alterar para poder resolver esse probleminha, tá? E o primeiro deles, na pasta 0, eu tive que criar um arquivo para o campo de temperatura, porque não teria ali originalmente. Então eu copiei a pasta P, perdão, o arquivo P, desculpa, o arquivo de texto P, e renomeei ele com o nome T, e ali dentro eu editei. Então vamos ver aqui o arquivo T. Esse arquivo T, ele fala para a gente, né, as propriedades, as condições de contorno, as condições iniciais, vinculadas a esse objeto temperatura. Então aqui estava antes P, pressão, pus temperatura, dimensão de temperatura é a quarta casa da tabela de unidades. Aqui o campo, a condição inicial, então o campo interno tem uma condição inicial, está todo mundo uniformemente a 300 Kelvin, é uma condição que eu coloquei. E aqui as condições de contorno, boundary field, né? Que eu já falei sobre elas, enfim, na aula anterior. E só um detalhe, que para o obstáculo eu coloquei um valor fixo, uniforme, de 320. Então eu tenho todo mundo a 300, né? Gradientes nulos nas paredes, então paredes adiabáticas, não estão tocando calor, menos o obstáculo. Um monte de parede adiabática ali, zero gradient. Na entrada, todo mundo a 300 Kelvin, bonitinho, e o obstáculo a 320 Kelvin. Então essa é a minha condição de aquecer o obstáculo levemente, beleza? Não, calma, tem uma coisa que eu não coloquei ainda no solver, que eu esqueci, que é muito importante,
e que eu tenho que voltar lá e explicar para vocês, senão vai ficar faltando um passo aqui fundamental pra gente... Se bem que eu acho que não, deixa eu só verificar onde que é. Eu tô um pouquinho confuso com relação ao meu tutorial, mas eu quero só verificar onde que esse passo... Ah, não, por enquanto tá certo. É agora que vem o que eu achava que eu tinha esquecido, que é realmente nesse momento agora, tá? Desculpa. Então aqui, editamos o campo de temperatura. Deixa eu voltar aqui. Pasta original. Vamos na pasta System. Isso. Deixa eu só verificar uma coisa, se eu não esqueci de entrar na pasta Constant. Esqueci. Tá, depois vou fazer, então fazer isso ao contrário. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais direto. Vamos para a pasta Constant, que esse passo aqui é mais simples, mais rápido. E aqui tem o arquivo Transport Properties. Uma coisa que eu tinha esquecido é que aqui você tem que definir o valor dessa propriedade da difusividade térmica. Né? Quanto que ela vale? Eu falei que ela existe, não falei quanto que ela vale. Inclusive, nesse dicionário então, de propriedades de transporte, estão os valores das propriedades do teu fluido, né? Massa específica, viscosidade. Nesse caso aqui, eu peguei os valores exatos assim para o mercúrio. Eu falei, quero simular um metal líquido com valores assim realistas. Então eu pesquisei massa específica do mercúrio e tal, difusividade térmica, enfim, peguei valores ali realmente realistas. Esse ρ é massa específica, o Ni é a viscosidade dinâmica de cisalhamento, não, perdão, o Ni é a permeabilidade magnética, desculpa, isso. Esse caso é isso mesmo. O Mi é a viscosidade dinâmica de cisalhamento e o Sigma é a condutividade elétrica do fluido. Então ele é bem condutivo, pouco magnético, mas em campos altos assim ele apresenta comportamentos magneto-hidrodinâmicos. Então é isso daí, isso aqui é o mercúrio, tá? Então defina ali o teu DT. Beleza, vamos para a pasta System então, agora sim. CD System. Clear LS. Aqui eu tenho dois arquivos que vão ter que ser editados, que vão estar associados, né, a escolhas de como aquela equação ali que eu vou resolver no MyMegaDeform vai ser trabalhada numericamente. Então, eu tenho os esquemas de volumes finitos no FV Schemes, que vão estar associados aos tipos de formas de discretização de cada termozinho na sua equação via esquema de volumes finitos. E eu tenho o FV Solution, que vai me falar quais vão ser os esquemas adotados para soluções dos sistemas lineares gerados a partir da discretização espacial da equação governante pelos esquemas definidos no FV Schemes. Então, são tabelinhas de preenchimento simples, dicionários, que a gente tem que preencher aqui, porque no OpenFOAM o usuário ele tem uma escolha total sobre como o OpenFOAM vai lidar numericamente com cada termo de cada equação. Você realmente aqui é o piloto da máquina. Então uma máquina que você pilota ela melhor, tem mais coisa para tu ter que aprender para poder pilotar ela melhor, não tem jeito, né? Por isso que o OpenFOAM, às vezes, ele assusta muitas pessoas, porque ele demanda que você tenha uma noção básica assim de métodos numéricos para poder pilotar ele, assim, porque ele te dá muita autonomia como piloto. Então aqui eu tenho os esquemas para as derivadas temporais, você não vai precisar mexer geralmente nisso daqui, o uso do gradiente, mas os esquemas dos divergentes, né, que dizem respeito a como você vai lidar com essa discretização do termo convectivo. Ali você pode fazer uma escolha de um esquema diferente para cada variável. Você vê que assim, aqui nos esquemas DDT, tem um Defoe, Euler, grade esquemas, Defoe, Gauss. Nos div, tem as variáveis. Então aqui, como eu criei uma variável nova, que é a temperatura, eu tenho que falar que o esquema numérico que eu vou estar utilizando para lidar com a discretização dos termos convectivos para a temperatura é um esquema, sei lá, Gauss linear, que é um esquema meio que padrão que ele utiliza. Então, crie essa linha, né, dos div schemes para aquela tua variável nova. Só dos div schemes, tá? O resto não tem que mexer não. Então aqui você vai salvar. E o FV Solution, vamos botar para cá, também tem uma edição também. Nesse arquivo aqui, eu não estou mais editando o solver, estou assim, preenchendo as informações numéricas que eu vou ter que estar utilizando para poder resolver um problema com esse solver, nesse caso aqui mesmo, tá? Então aqui eu tenho os solvers que são usados, e as tolerâncias, e os resíduos, etc., para cada variável, né?
No caso da temperatura, depois você pode inclusive pesquisar assim quais são os solvers utilizados no FV Solution do OpenFOAM. Eu encontrei esse solver, o GAMG, até tinha ele aqui em algum lugar, deixa eu ver se eu acho o que esse cara realmente representa. Aqui, o GAMG, é um Generalized Geometric Algebraic Multigrid. É um esquema de solução de sistemas lineares massa pra caramba. Eu ia falar uma palavra aqui, ia falar pica, mas já acabei de falando. Um esquema bem pica para tu resolver esse termo aí da temperatura. Eu testei outros assim, fui brincando com tolerâncias, enfim. Essa combinação de parâmetros foi a que eu encontrei maior sucesso, maior estabilidade numérica para poder resolver a minha equação governante da temperatura, tá? Então aqui são já informações que dizem respeito ao solver que vai ser utilizado para resolver o sistema linear daquela variável, né? Porque o que acontece? Dependendo da equação diferencial parcial que descreve a variável que eu estou interessado em saber como é que ela se comporta, eu posso, ao discretizá-la, cair em sistemas lineares que têm matriz com características muito bem definidas, ou muito esparsas, ou pouco esparsas, e aí existem muitas opções no mercado de esquemas a serem utilizados para a solução desses sistemas lineares, né? Você tem, enfim, um monte de esquemas, e aí alguns deles têm suavizadores, outros não têm. Então essas 4 linhas aqui estão associadas a uma escolha de esquema numérico de solução dos sistemas lineares para temperatura, né, e tolerâncias, enfim. Calibrei isso aqui mais ou menos com base no que me sugeriram, né, esse tutorial aqui. Na verdade, até mudei um pouquinho, tá vendo? No tutorial, ele estava usando esse BICCG, que deve estar aqui, deixa eu ver, BICCG, deve ser esse Biconjugated Gradient, sei lá, um esquema. Inclusive tem uns para matrizes simétricas, um para não simétricas, tem vários tipos, né, de solvers, assim, é bom depois você dar uma pesquisadinha no manual dele, tá? E se informar sobre isso. E aqui ele estava propondo esse daqui, eu testei, não deu muito certo, aí eu peguei, mudei para esse GAMG e funcionou muito bem, então fui calibrando ali uma escolha de um esquema numérico, até porque é o seguinte, cada problema é um problema, tem uma geometria, tem uma malha, então dependendo das condições de contorno da malha, né, da física que você está simulando, você vai ter que meio que pilotar esse cara aí, calibrando um pouco tolerâncias, resíduos, escolhas de solver para cada variável. Não é uma coisa assim muito leiga, né? Vamos colocar nesse sentido, e exige um certo nível de entendimento de esquemas numéricos, tá? Então, pus aí o solver para temperatura no FV Solution, e aí, sim, agora acabei de rodar o meu caso. E como é que eu vou rodar então esse caso? Eu vou voltar aqui. Eu já rodei, eu não vou rodar de novo agora, mas eu vou dar o comando que eu daria para rodar. Você vai dar primeiro um block mesh, vai criar uma malha, e o comando para rodar vai ser mhd form. Vocês viram que eu dei um tab e ele autocompletou ali embaixo mymhd form, porque ele já reconheceu que tem esse programa mymhd form. Se eu der enter aqui, ele vai rodar. Vai rodar um monte de coisa. Não vou dar agora, que eu quero mostrar o que ele rodou já. Rodei isso aqui mais cedo, antes da aula. Tem várias pastas aqui. Vamos abrir aqui o paraview. Paraform. Deixa eu abrir aqui um estado. Load state. Pronto. Que eu já preparei aqui para vocês. Pronto. Então aqui já é um campo de temperatura, com as linhazinhas de corrente e tal. Né? Aqui o campo então é temperatura. Você está vendo que está um pouquinho escurinho. E aqui eu tenho um perfil de temperatura que eu tirei após, né, uma certa distância desse obstáculo. Aqui tem essa linha vertical. E eu estou plotando a temperatura que varia da parede de baixo de 317 e pouquinho ali, ó, 317,128. Lembre-se que eu tenho esse obstáculo aqui a 320 e todo o resto a 300, então aqui no começo do domínio de cálculo, todo mundo azul, encontrou obstáculo, aqui ele esquenta, né? E aqui esse calor ele se propaga até o fim do domínio, porque eu tenho assim, o mercúrio tem muita difusividade térmica, então ele espalha bem a informação, ela vai lá longe. Então, para um escoamento de mercúrio num canal entre placas paralelas, com esse obstáculozinho,
na ação de um campo magnético transversal, eu tenho essa distribuição de temperatura que vai de 317 na parede e vai suavizando para 308 mais ou menos Kelvin lá em cima da parede. Então olha que interessante, né? Se esse obstáculo está 320, esse pontinho aqui em cima, que está já lá longe, está 308. Ele está 8 graus mais quente do que ele estaria se não tivesse esse obstáculo aquecido. Será que aplicando um campo magnético aqui embaixo bem forte eu conseguiria puxar esse campo de temperatura mais para baixo, proteger de repente aquela parede de cima, né, de estar muito aquecida numa situação em que isso poderia ser perigoso, trazer o campo de temperatura para baixo por ação de um campo magnético? Esse seria um teste que tu poderia fazer brincando com esse solver que a gente construiu aqui na aula de hoje, né, o MyMegaDeFoam, tendo implementado a equação da energia no modelo convecção de fusão da forma que implementamos aqui na aula de hoje. Então, galera, é isso que eu queria meio que mostrar para vocês na aula de hoje. Espero que tenham entendido a ideia, né, dessa implementação de equações num solver. E a gente se vê numa próxima aula do canal do Ciência e Brisa. Valeu!